Natal, período em que mais intensamente lembramos de Jesus, refletimos sobre seu amor por nós, quando veio das regiões sublimes para nos trazer o exemplo do verdadeiro amor, nos falar sobre o reino dos céus. Para comemorar este fato, trouxemos uma entrevista com Raul Teixeira sobre Jesus. Jesus, o espírito mais puro que veio à Terra para se constituir em modelo e guia para a humanidade. Para nos falar sobre Jesus, trouxemos para o programa de hoje uma entrevista que foi gravada com Raul Teixeira. Raul Teixeira, que assimilou a mensagem de Jesus, saiu a divulgá-la e a vivenciá-la. Médium, orador espírita, educador que é, por onde passou e ainda passa, deixa ensinamentos, exemplos. Que neste Natal todos possamos sentir a presença sábia e amiga de Jesus, convidando-nos a uma vivência de paz, de respeito, de doação, a uma vida feliz. Que a sua mensagem seja uma melodia que vibra o amor em todos os corações. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas. Revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos, de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis. E porque amasse a todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar coxos e manjedouras, onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista de outras artes, certo dia deixou as ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas. Tomou do alaúde natural de um lago em Genezaré e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos e moços. Vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. As harmonias que compunha tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. Porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher enferma tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste a erva do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo, já por si sofrido e humilhado. Enalteceu os pequenos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos. Olhou para a figueira e convidou um cobrador de impostos a descer a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade.
para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora vamos ver a entrevista que gravamos com Raul Teixeira. Obrigada, Raul, pelos ensinamentos que nos proporcionou, pelo exemplo de vida que és. Raul, estamos muito felizes em ter você conosco. Quem é Jesus para o Espiritismo? Isso é muito importante. Jesus para o Espiritismo é o maior espírito que Deus mandou à Terra para servir-nos de guia e de modelo. Particularmente, eu vejo tanta beleza nessa resposta, exatamente porque muita gente imagina que quando o Espiritismo fala de Jesus e se torna uma doutrina cristã, ela é impeditiva para que outros religiosos se aproximem dos seus ensinamentos. E não existe essa possibilidade, a menos que a pessoa seja muito preconceituosa ou tenha muito desconhecimento da sua própria crença. Porque uma vez que os Espíritos dizem que Jesus é o maior Espírito que Deus mandou à Terra, todos os demais Espíritos estão ligados a Ele. Então, se o indivíduo é budista, o Buda é um servo de Jesus. Se o indivíduo é taoísta, se o indivíduo é da linha do Bahá'u'lláh, do Bahá'ísmo, todos estão ligados a Jesus Cristo. Se é do judaísmo, todos estão ligados a Jesus Cristo, que é o governo planetário. O grande problema é quando os religiosos admitem que o seu líder religioso, espiritual, é maior que Jesus. Então, ele não admite comparação. E quando se fala de Cristo, as pessoas torcem o nariz, mostrando como ela ignora o papel de Jesus na Terra, como ela dispensa pensar, né, na condição de Jesus diante de nós. É o maior Espírito que Deus mandou à Terra. Então, qualquer outro que admita seguir a virtude pelo caminho deixado por fulano, por Beltrano, por Cicrano, tem que admitir que esse fulano, Beltrano ou Cicrano são discípulos de Jesus. Parece que é humilhante dizer que o Buda é discípulo de Jesus. Parece humilhante dizer que Forri era discípulo de Jesus. Então, parece humilhante dizer que Moisés era discípulo de Jesus. Então, as pessoas acham, na sua limitação, que o seu líder religioso tem que ser o máximo dos máximos. E isso não é verdade, pelo menos na visão do Espiritismo. De modo que, para nós, Jesus Cristo é esse maior Espírito, como jamais houve outro na Terra. Essa sua colocação, Raul, nos leva a concluir que nós ainda não compreendemos Jesus e os seus ensinos, não é? Exatamente. É muito importante nós nos darmos conta de que Jesus Cristo para nós ainda é uma incógnita. O Espírito Emmanuel teve ensejo de escrever num livro por meio de Chico Xavier, com o mesmo nome dele, Emmanuel, que os espíritos da faixa dele, Emmanuel, ainda não entendiam devidamente a Jesus. Então imaginemos nós que sobrenadamos essa lama aqui na Terra. Por isso as pessoas fazem ainda pilhérias com o nome de Jesus, piadas com o nome de Jesus, porque elas não conhecem Jesus. Inclusive guerras, né? Em nome de Jesus. Quantas? As guerras santas, as inquisições, crimes horrendos, crimes nefandos, em nome de Jesus, mostrando que as pessoas ignoram. Quanta gente hoje ganha dinheiro, enriquece, explora a bolsa do necessitado usando o nome de Jesus. Então, Jesus Cristo é um artigo comercial para eles, mas eles não têm noção da dimensão do Cristo sobre a terra e sobre nossas vidas. E se não é a misericórdia de Jesus Cristo para conosco e para com esses nossos irmãos, a vida na terra seria insuportável. De maneira que é muitíssimo importante nós admitirmos que ainda não entendemos Jesus. Esse eu longínquo do Cristo
se torna muito próximo, muito propínquo, quando nós apenas nos confiamos a Ele. Quando a teologia começa a querer desvendar o mistério do Cristo, todos os trabalhos feitos em cima de artigos intelectuais, de textos de psicologia, pensada pelo ser humano, nós não chegamos a Jesus. Ele é que é o Senhor de tudo isso. Ele não pode ser um material de observação dos indivíduos limitados. É Ele que observa-nos. Daí então, nós nos damos conta de que Jesus ainda é profundamente desconhecido por nós que dizemos amá-lo. Imaginemos por aqueles que nem admitem a sua existência histórica. Segundo algumas crenças, basta crer em Jesus para sermos salvos. É suficiente apenas crer? E como, eu gostaria de complementar a pergunta, Raul, e como verdadeiramente se dará esta salvação que é dita? Esses mesmos irmãos que pregam esse tipo de coisa, ou as pessoas que pregam esse tipo de coisa dizendo conhecer o Evangelho, não se dão conta de que estão desdizendo a sua própria fala. E Jesus Cristo, quando disse, meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também, e o rebanho dele apenas iria acreditar, basta acreditar, essa é uma panaceia criada na Idade Média, pela igreja para agradar os nobres. Então, a partir disso, os nobres não trabalharam mais. Trabalho era para mulheres e escravos. Quando Jesus ensinou que meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Obviamente, a salvação não é um galardão que Deus dá à criatura. Deus vai me salvar, Jesus vai me salvar. Isso não é verdade. Porque foi Jesus Cristo que nos disse a cada um será dado conforme suas obras. Então veja lá, Tiago diz que a fé sem obras está morta em si mesma, e Jesus nos diz que a cada um será dado conforme suas obras e não conforme suas crenças. De maneira que é muito fácil a criatura ler o texto, memorizá-lo e repeti-lo sem digeri-lo. A criatura não tem tempo de digerir intelectualmente o que leu. Ela fica repetindo frases prontas, palavras de ordem. E segundo o Evangelho de Cristo, não é verdade. É claro que existe por parte de Paulo de Tarso a sua doutrina da graça. Mas Paulo de Tarso é um apóstolo de Jesus. O nosso mestre não são os apóstolos de Jesus. O nosso mestre é Jesus. Então nós temos que tomar como regra de nossa vida o que Jesus nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele disse. Ele não disse Paulo é o caminho, a verdade e a vida. João é o caminho, a verdade e a vida. Pedro é. Eu sou. Eu que vos falo. Então é muito importante que nós não sejamos infantis na hora de analisar o Evangelho de Jesus. A salvação é um trabalho que nós realizamos dentro de nós próprios quando passamos a entender as leis divinas e temos a disposição de vivenciá-las. Aí estabelecemos uma sintonia com o bem de tal ordem que nos salvamos da ignorância, que nos libertamos de todo o mal. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Essa libertação é a redenção, é a salvação. Nós falamos sobre a fé sem obras é morta. Como é a fé viva? A fé viva é essa que não está apenas no discurso. Toda fé viva, ela tem um curso. O discurso propõe, o curso realiza. Então, toda fé teórica, ela tem um programa de ação. A fé viva tem ação, ainda que não tenha um programa. De modo que é graças a isso que nós encontramos pessoas desvinculadas de quaisquer movimentos organizados de fé, de crença, e que realizam trabalhos notáveis. Ela está realizando a obra, ainda que não haja uma programação formal.
Essa programação é do coração dela. Ela sabe o que a vida precisa e ela realiza. De maneira que nós conhecemos nesse particular, pelo mundo afora, em diversos contextos, pessoas variadas, que vão realizando o bem porque sabem que o bem é lei da vida, ou porque sentem que o bem é lei da vida. Nós não precisamos realizar o bem para ir para o céu, para ir para nosso lar, para ir para onde for. Nós vamos realizar o bem porque é lei de Deus. Nós estamos na Terra para realizar o bem. Mas o que é realizar o bem? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é realizar o bem. Elas pensam que é realizar o bem segundo a visão teológica, segundo a visão das igrejas, conforme a visão das religiões. Realizar o bem é realizar tudo aquilo que ajuda a vida a crescer. Na hora que você está cuidando de um jardim, regando a planta, você está realizando o bem. Se você cuida de animais e trata de animais, você está realizando o bem. Mas quando você educa a criança, cria bem seus filhos, você está realizando bem. Quando você cozinha com amor para quem vai se alimentar do seu trabalho, você está realizando bem. Quando você se dedica aos livros, estuda, se aprimora, ilumina o cérebro, você está se dedicando ao bem. Quando você para na pista de pedestre, para o pedestre poder passar, quando você fala de conforto para alguém que viu partir um ser querido, você está realizando o bem. Nós temos 1000 maneiras de realizar o bem. Se você dá lugar a uma pessoa na condução, não é dar lugar ao mais velho, não. Porque às vezes você tem uma pessoa mais nova que está carregando um peso. Ou você segura o peso, ou você dá um lugar para a pessoa. Isso é fazer o bem. Nós aprendemos em casa, muitos pais ensinam aos filhos a respeitar os mais velhos. Isso é um equívoco. Nós temos que respeitar o outro. O mais velho, o mais novo da nossa idade. Porque se você ensina seus filhos a respeitar os mais velhos, ele agride o colega. Ele bate na criança, porque ele aprendeu a respeitar os mais velhos. Então, nós temos um monte de conceitos equivocados e esquecemos que esses conceitos equivocados nos impedem de realizar o bem. Então, a fé viva, ela realiza o bem. Por que eu ensino meu filho a respeitar as pessoas? Porque o respeito faz parte da urbanidade, faz parte da fraternidade, faz parte das leis de Deus. Lei de sociedade. Eu aprender a viver. Por que você ensina seu filho a pedir por favor, a dizer muito obrigado quando é atendido? E isso faz parte da urbanidade. Isso é fraternidade. Isso é lei de sociedade. Então nós temos muitas lições que a doutrina espírita nos dá, baseadas no Evangelho de Cristo, que nos fazem viver a fé insolente, a fé viva, aquela fé de Paulo de Tarso, aquela fé que já não se vê hoje em dia. A fé de Maria de Magdala, aquela mulher prostituída, sexualmente atormentada, mas o contato dela com Jesus Cristo foi de tamanha envergadura que ela disse: é isso que eu quero, é isso que me dá felicidade. Analisemos, Ivone. Se Maria de Magdala ganhava com a sexualidade os prazeres mais notáveis para ela, enriqueceu com aquilo, quando ela conheceu Jesus, admitamos, aquele contato com o Mestre era superior a todas as alegrias que ela tinha tido até ali. Era a pérola de grande valor, que fazia com que a pessoa vendesse todas as outras pérolas para adquirir aquela, como Jesus traz na parábola. De maneira que é muito importante viver essa fé viva, que é fazer o bem, onde você puder. Se tem um matinho crescendo ali, você pode tirar esse matinho e deixar o jardim livre, você está fazendo bem. Mas é tão insignificante, mas a grande montanha é construída de grãos de areia. O grande oceano é feito de gotas d'água. Então nós aprendemos isso o tempo todo. E temos sempre essa tormenta de querer fazer o bem quando os outros vão ver. Querer fazer o bem que vai render aplausos. Querer fazer o bem que vai sair no jornal. Querer fazer o bem que nos vai render elogios. E aí a gente perde as pequenas oportunidades. É muito importante que nós não deixemos os minutos passarem sem que a gente faça uma coisa boa. Um pensamento bom. Quando a gente lembrar de uma pessoa, dirija um pensamento bom para ela. Ai, tomara que seja feliz. Quanto tempo que eu não vejo fulano? Que Deus abençoe. Mesmo que eu não verbalize, eu penso. E o pensamento é força. E nós estamos dirigindo para o universo a nossa energia, convertida em sentimentos do bem. Isso tudo vai advogar em nosso favor, mais hoje, mais amanhã.
Raul, Jesus veio à Terra, foi o mestre dos mestres e deixou-se sacrificar para exemplificar os seus ensinamentos. Diante disso, nós podemos considerar que isso gerou algum compromisso nosso para com Jesus? Não é que isso tenha gerado um compromisso nosso para com Jesus, porque não foi a humanidade como um todo que cometeu o desatino. Quando nós falamos que o mundo deve isso a Jesus, porque aqueles homens representavam a humanidade daquela época. Quando Jesus Cristo, isso me diz o Espírito Camilo, quando Jesus Cristo selecionou aqueles 12 homens, ao mesmo tempo que a gente aprende com a teologia judaica, que representava as 12 tribos de Israel, mas tinha um outro sentido aqui. Porque nós imaginamos que os homens escolhidos por Jesus eram os melhores daquela época que ele podia escolher. Mas por que ele escolheu aqueles 12? Um traiu, o outro negou, o outro fugiu. Por quê? Jesus não sabia que eles eram frágeis? Jesus não queria escolher 12 santos. Ele queria escolher indivíduos que representassem toda a humanidade. Ele conviveu com toda a humanidade com aqueles 12 homens. O carinhoso, o grotesco, o rude, o intelectual. Ele conviveu com todos aqueles homens. O politiqueiro, como era Judas, né? Era o tesoureiro do grupo, ele só pensava em dinheiro. Então, se você olhar hoje em dia, quantos Judas estão espalhados na sociedade? Então, nós começamos a perceber, a nos dar conta de como era importante Jesus Cristo viver com aquelas pessoas. Não foi fácil para ele. Quantas vezes ele interrogava os amigos, o que é que vocês vinham discutindo pelos caminhos? O que é que eles discutiam? De quem que Jesus gosta mais? E aí os mais jovens diziam que Jesus gostava mais deles, que eles eram jovens. E Pedro ficava triste, aborrecido, né? Porque era o mais velho. Vejamos que as mesmas picuinhas que a gente encontra hoje nos movimentos religiosos, todos eles. E no nosso. Porque nós não somos extramundo, nós estamos no mundo. Então o que é que Jesus Cristo pediu ao Pai na chamada oração sacerdotal? Senhor, eu não vos peço que os tires do mundo, eu vos peço que os livres do mal. O problema não é a gente viver no mundo com as nossas experiências de crescimento, é a gente se voltar para o mal. Quantas vezes nós encontramos pessoas que erram, que acertam, estão na luta, é esse o caminho. Mas há outras que escolhem o caminho do mal. Isso é que é o drama. De modo que é muitíssimo importante nós nos darmos conta disso. Jesus veio aqui nos ensinar como é que a gente passa pelo mundo. Como é que a gente lida com quem tem menos, como é que a gente lida com quem tem mais. Como é que ele falou com os ignorantes, como é que ele falou com os sábios. Como é que ele falou com a prostituta, como é que ele falou com o ladrão. Então, ele veio nos dizer que discurso e que sentimentos nós deveremos acionar para cada companheiro que vive ao nosso lado. E essas criaturas representadas naqueles 12 apóstolos estão na nossa casa, estão ao nosso redor, estão no nosso trabalho profissional, estão na rua. Daí a importância dos ensinamentos de Jesus. Ele usou a Galileia, os 12 apóstolos e aquele povo todo que o cercava como um laboratório, nos mostrando, é assim que se faz, é assim que se vive, é por aí que se vai. Daí então, ele é para nós a verdadeira referência, caminho, verdade e vida, ou caminho da verdade e da vida, ou o caminho para a verdadeira vida. Raul, nós agradecemos as suas palavras que nos emocionaram a todos. Muito obrigada.